precioso de louvor e adoração ao Senhor. Mas, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite, e que nós possamos continuar meditando naquilo que o Senhor tem falado nas 2 últimas semanas. E o nosso tema deste mês é Quem ama? E hoje é Quem ama, anda junto e tem relacionamentos sarados. Quem ama anda junto e tem relacionamentos sarados. E eu já quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Vocês passaram bem aí esse feriadão? Quem está aproveitando o feriadão, está acabando aí, mas estamos firmes. Nós já fomos para Curitiba logo cedo, já tivemos um tempo também de louvor, de palavra, de novos amigos, novas pessoas chegando também na nossa comunidade lá em Curitiba. E quando nós descíamos ali por volta de 2 horas, 2 e pouquinho, o trânsito estava bem intenso. E eu sei que vai ser assim nessa noite também, tudo muito intenso, como já veio através dos louvores nesta ministração. Muito bem, Marcos capítulo 1, no versículo 40, ele diz assim, a minha Bíblia tem o subtítulo que diz a cura de um leproso. Pastor, o que um leproso tem a ver com relacionamentos sarados? O que essa história tem a ver? Mas eu já ouvi tantas vezes, pastor. É algo que nós ouvimos a semana passada. Pastor, mas esse texto de Atos que você leu da outra vez, eu falei, mas de novo esse texto? Mas o feedback foi tremendo, porque falou muito ao coração, e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração nesta noite também, esse texto sobre a cura de um leproso. E diz assim, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. De que maneira que esse leproso chegou até Jesus? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Smartphone, telefone? De joelhos. Se queres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Quanto tempo demorou? Como foi? Imediatamente. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato. E nós sabemos muito bem que contra fatos não há argumentos. Espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. De onde vinham as pessoas? De todos os lugares, de todos. Esse leproso chegou até Jesus de joelho, clamou, suplicou. Jesus resolveu curá-lo imediatamente, instantaneamente. E Jesus com isso continuava se tornando ainda mais famoso e ainda mais conhecido aonde ele estava e chegando. Mas aqui eu quero explicar um pouco mais a respeito deste contexto e quando fala a respeito desta lepra. A lepra naqueles dias era o nome dado a qualquer doença dermatológica ou a qualquer doença de pele. Era chamado de lepra. E acreditava-se que algumas dessas lepras, como pastor, algumas dessas lepras, vocês já vão entender. Algumas dessas lepras eram contagiosas e outras não. Porque com a
caminhada e os momentos que eles viviam, não existia ainda essa medicina que nós temos, mas sim a ciência médica, eles identificaram que tinham 3 tipos de lepra. A lepra nodular, a lepra anestésica e a lepra nodular e anestésica juntos. Cada uma com a sua característica, cada uma com a sua intensidade, cada um com o seu diagnóstico. E a primeira que nós vamos identificar aqui é a lepra nodular. Essa lepra nodular, ela atacava as articulações. É aquela lepra que talvez você até já viu algum desenho ou assistiu em algum filme, aqueles leprosos com aqueles furúnculos no rosto, com aquelas feridas saindo no seu corpo, aquele mau cheiro, né, que nos filmes a gente não consegue sentir, mas aqueles que estão atuando juntos ali identificam. Ela atacava as cordas vocais das pessoas, a respiração, ela era muito agressiva. E quando ela chegava no cérebro, era fatal, era óbito na certa. E quando identificava-se esse tipo de lepra, as pessoas tinham uma estatística de vida de 9 anos no máximo. A lepra anestésica, ela afetava as extremidades do corpo, por isso o nome anestésica. Mas como era identificado, pastor? Aquelas pessoas chegavam para pegar aquelas panelas muito quentes no fogo, ou colocavam as mãos no gelo e ficavam ali por muito tempo e não sentiam nenhum tipo de dor. Porque essa lepra, ela pegava as extremidades, desde as orelhas, nariz, os pés, os dedos. E é onde nós vemos também aí, talvez nas histórias ou nos filmes, quando a gente vê caindo um pedaço do dedo daqui, um pedaço da orelha, né? A pastora fazendo cara feia, né? Mas vocês já viram isso, não viram nos filmes? Ou só eu que vi? Já viram, né? Que bom, tem mais gente que viu. Essa é a lepra anestésica. E essa lepra anestésica, apesar desse diagnóstico todo, era uma média de vida de 20 anos. 25 anos era a estimativa. E a outra era quando juntava as duas, a nodular e a anestésica. E aí sim, as pessoas sofriam ainda mais. Por isso que quando nós lemos no texto, quando nós vimos esse texto, este leproso chegando até Jesus e suplicando, gritando, clamando, chamando, e de joelhos, ele já sabia quem era Jesus. Tanto que ele falou: se quiseres, podes me purificar. Nós vemos esse leproso se aproximando, fazendo essa pergunta, e Jesus, sendo como ele é, o amor vivo, ele disse o quê? Eu quero, seja purificado. Ele foi movido de íntima compaixão por aquele homem, e aquele homem, com a sua fé tremenda que estava diante de Deus, ele recebeu esta cura, e recebeu esta cura imediatamente. Não sei se alguns já perceberam, se não perceberam, vão começar a perceber a partir de hoje, né? Porque sempre que a gente dá um destaque assim, acaba ficando. Mas quando eu leio essas coisas nas Escrituras, e já tem algum tempo, todas as vezes que eu vou fazer uma oração, eu peço desta mesma maneira que está escrito: Deus, cura apressadamente, cura imediatamente, cura rapidamente. Porque eu sei que Ele pode fazer. Lógico que tem algumas coisas que nós vamos aprender aqui nesta noite que vai fazer toda a diferença para que essas curas cheguem nesta velocidade, nessa intensidade, e que pode transformar a sua vida. E eu tenho certeza que hoje, como temos declarado há meses, talvez já quase um ano, por que não aqui e por que não agora? Essa cura pode acontecer, essa mudança pode vir nas nossas vidas. Jesus, ele foi direto com esse leproso, Jesus foi objetivo, Jesus não ficou rodeando, Jesus não ficou perguntando para ele se ele era um pecador ou não, se ele tinha que fazer isso ou aquilo, qual o estado dele. Não, Jesus falou:
seja curado. Seja curado. Nós já recebemos mensagens aqui nos 2 últimos domingos, falando a respeito de perdão, de libertação, de cura na alma. E nessa noite não será diferente. Mas o diferente possivelmente vai ser porque nós não vamos estar olhando para fora hoje. Nós vamos olhar para dentro. Quando nós iremos falar dos relacionamentos aqui hoje, nós vamos estar olhando para dentro. Porque, dando sequência aqui, porque os leprosos naquela época, além da enfermidade que transmitia, eles tinham algo de impuro no seu físico, mas os judeus levavam isso para o lado espiritual. Eles estão assim porque a lepra era relacionada ao pecado e era considerado um castigo sobre as suas vidas. Por isso a pessoa, quando chegava no estágio desse, era colocado para fora da sociedade. Era deixado de lado, ficava à margem da sociedade. Quando eles não eram enviados ainda para lugares fora da cidade. Justamente para não ter nenhum tipo de contato, para não ter nenhum tipo de relacionamento com as pessoas. E tinha alguns ainda que eram cavados, buracos, valas, e eles ficavam naquelas valas, longe de todas as pessoas, e eram proibidos de entrar na cidade. Além de tudo isso, eles tinham que usar uns trapos sobre eles. E quando as pessoas iam talvez se aproximar deles, eles eram obrigados a se afastar e gritar: eu sou imundo, eu sou imundo. E diante dessa realidade, você consegue imaginar como fica o emocional de uma pessoa? Como fica o coração de uma pessoa? Como fica o íntimo de uma pessoa? Porque além da doença e da enfermidade, o que dá para nós entendermos aqui que pegava sobre eles era o quê? Isolamento. O isolamento era o que mais machucava. O isolamento era o que mais afetava. E nós, que estamos passando aí por uma pandemia, já no finalzinho dela, seja ela de H3, seja ela de Covid, quando nós identificamos uma enfermidade como essa nos dias de hoje, nós temos que ficar o quê? Como que nós temos que ficar? E é bom ficar isolado? Quem teve Covid aí? Eu tive. E o meu, como é tudo muito intenso, eu tive Covid e dengue ao mesmo tempo. Já que é para pegar também, pega de uma vez tudo que tem que pegar e vamos para frente. Isolamento. Então a gente sabe o sentimento desses leprosos. Em algumas situações ainda, esses leprosos, eles eram levados diante até de alguns sacerdotes da época. E esses sacerdotes faziam o quê? Eles faziam lá uma bênção sobre a vida deles, como se eles já tivessem morrido em vida, para eles ficarem completamente excluídos da sociedade, e ainda davam uma roupa preta para eles, para identificar ainda mais esses leprosos. Então, amados, a gente vê que o sofrimento desses homens são os mesmos sofrimentos que nós passamos hoje. É terrível. É algo que machuca o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Por isso que, quando eu sei que tem alguém doente, enfermo no nosso meio, eu procuro de qualquer maneira se aproximar dessas pessoas. Porque essas pessoas, o que elas mais querem nesta hora é receber um carinho, receber um afago, um afeto, é de ter alguém próximo, é se sentir amado, é se sentir acolhido,
E não é à toa que Jesus, ele diz o quê? Aquele que vocês visitam doente, a mim vocês estão visitando. E nós temos algumas experiências a respeito disso, nesta caminhada, nestas visitas, nesses dias mesmo alguns acompanhando. Nós estivemos em Curitiba orando com o nosso irmão Éder, né, que nessa tarde faleceu, mas como eu falei para o Wesley, faleceu salvo, faleceu e está na glória agora, com seu corpo perfeito, limpo, puro de todo o mal. Se acertou com quem tinha que acertar, se corrigiu com quem tinha que se corrigir, fez o que tinha que fazer, e eu sei que ele está na glória, mas nós demos um jeito de estar lá na quarta-feira, nós demos um jeitinho de estar com a dona Angelina junto, antes dela subir e experimentar o milagre. A Tânia já começou a compartilhar esse milagre nas redes sociais, e a hora que a dona Angelina estiver aqui, ela vai estar testemunhando desse milagre. Tivemos experiências incríveis de nós conseguimos entrar dentro do hospital, no meio do maior pico de Covid que tinha, para orar com as pessoas ali que estavam num estado muito crítico. Então, oração, afago, carinho. Então a gente vê aqui que a maior dor de um leproso ou alguém que está doente não é físico, mas sim de ser tirado do seu meio, ser tirado da sua família, ser tirado da onde ele convive. Nós, seres humanos, somos seres relacionais. Você pode dizer isso comigo? Nós, seres humanos, somos seres relacionais. Nós somos relacionais. O próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é plural, Ele é relacional. Porém, nos nossos relacionamentos, eles não podem ser afetados por alguns tipos de lepra. Os nossos relacionamentos, eles não podem ser afetados por alguns tipos de enfermidades que estão dentro de nós. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. É sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Quem são os leprosos relacionais? Quem são esses, pastor? Esses leprosos relacionais. Sabe quem são? Aqueles que estão aí nesses 7,5, 8 bilhões de pessoas neste mundo e que têm a oportunidade de viver em família, de viver junto, e eles se isolam. Eles buscam o seu próprio interesse. Eles só pensam no seu próprio umbigo. Eles só pensam naquela vidinha, naquela realidade deles. Estes são os leprosos relacionais. Aqueles que ficam isolados. E é por isso que temos falado a respeito dos nossos GECEMs. É por isso que temos falado a respeito das nossas células. Deixa eu fazer uma outra enquete aqui. Quem não está participando de nenhum GECEM, nenhum grupo familiar aqui da nossa comunidade? Levanta a mão aí. Nós temos alguém que não está participando? Olha aqui, ó. O Jô e a Dani ali já vão abraçar. Lá no fundo, o nosso queridão. Quem mais? São poucos que não estão participando. Você precisa fazer parte dessa família, precisa fazer parte desse GECEM, porque nós enfatizamos a importância do nosso grupo, porque nesse grupo, sabe o que acontece? Na hora que tem enfermidade, tem visita. Na hora que tem sufoco, tem ligação do amigo. Na hora que tem dor, tem oração e abraço dos irmãos. Você não fica sozinho. Você não vai sofrer sozinho, você vai ter gente para repartir a sua carga. Então, no grupo pequeno, nós criamos laços de amizade, nós estreitamos os nossos relacionamentos, que vão chegar a um momento que vai gerar uma liberdade de ter cura na alma, no coração, na mente, e as pessoas, elas vão saber que o se relacionar é a melhor coisa que tem. Quem não gosta de relacionamento é um só, como falávamos aqui a semana passada, Satanás. Satanás não gosta que nós nos relacionamos. Sabe por quê? Quando nós estamos no corpo de Cristo, nós somos fortes. Quando nós estamos juntos, nós somos mais poderosos. Quando nós estamos afastados, é igual aqueles documentários da NET, lá, Geo, né? Que ele
tourinho, aquele bezerrinho que às vezes fica desgarrado ali daquela manada toda, o que acontece com ele? Vem lá a leoa, vem lá as raposas, vem lá os lobos e fazem o quê? Pegam ele. E é isso que o inimigo quer. Estão no meio da multidão, mas estão separados das pessoas. Estes são os leprosos relacionais. E sendo assim, algumas pessoas não conseguem ter bons relacionamentos justamente por causa disso, porque as suas emoções, elas estão machucadas, as suas emoções, elas estão enfermas, as suas emoções, elas estão doentes, e são pessoas que possivelmente foram marcadas negativamente lá atrás, ou quando era bebê, quando era criança, quando adolescente, quando jovem. Então, elas ficaram com essas marcas e essas marcas interferem nos seus relacionamentos. E estas enfermidades psicológicas, elas atrapalham os relacionamentos e deixam as pessoas fracas. Elas nos deixam fragilizadas. E aí, nós ficamos presa fácil para o inimigo vir e entrar na nossa vida. Então, as amizades, não tem amizade profunda com esse tipo de pessoa. Ela é tudo superficial. As amizades, elas não têm longo prazo. As amizades são de curta duração, porque quando começa a aprofundar muito, entrar muito, o que acontece? A pessoa dá um passo para trás e fala, não, para aí, fica aí. Teu limite é esse. Está vendo esse risco no chão? Não tem paciência. Uma pessoa que não se relaciona, ela é intolerante. Porque tem que ser tudo do jeito dela, tudo da maneira dela, tudo como ela pensa, como ela age. Por isso que muitos vivem conflitos, não só no seu casamento, mas entre pais e filhos, na universidade, dentro da igreja, porque não foram curadas. Mas aqui é o lugar certo de você experimentar essa cura. Aqui é o lugar certo de você entender todo esse processo. Tem muita gente enferma, sim. E como falávamos domingo passado, lugar de gente perfeita é onde? Vocês ouviram domingo passado? Lugar de gente perfeita é onde? No céu. Aqui nós estamos em aperfeiçoamento. Aqui cada dia a gente tem que ser melhor do que nós mesmos. Não é competição de querer ser melhor do que o outro. É querer ser melhor do que nós mesmos, acrescentar algo melhor. Então a pergunta é, a mesma da semana passada, como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos? Como está o relacionamento dentro da sua casa? Como está o relacionamento lá na sua empresa? Como estão os seus relacionamentos lá na sua universidade, na sua escola? Como estão os seus relacionamentos aqui dentro da igreja, lá na tua célula? Como estão os seus relacionamentos? E essa pergunta, para nós refletirmos, é porque muitas vezes nós cuidamos de todas as áreas da nossa vida e não cuidamos dos nossos relacionamentos. E nós ficamos defasados. E por isso, nós ficamos doentes. Nós ficamos comprometidos. Por isso que a quantidade de pessoas isoladas, ela só vai aumentando e aumentando cada vez mais. E ainda tem gente que acredita que pode viver sem igreja. Ainda tem gente que acredita que pode viver fora do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque como eles estão machucados, eles acreditam que todos aqueles que eles se aproximarem vão querer passar ele para trás. Porque eles acham que todos aqueles que irão se achegar a eles não prestam. Por isso que eles ficam afastados e querem tentar viver sem participar do corpo de Cristo. Porque nós sabemos que a igreja não é essas quatro paredes, que esta igreja somos nós, eu e você, e a igreja mais do que paredes, ela tem duas pernas. A igreja é onde você está, a igreja é onde você chega, a igreja é onde você se estabelece, a igreja é onde você é luz no meio das trevas. Por isso,
Essas pessoas doentes, elas não desenvolvem relacionamentos formais. Fica tudo na superfície, e gente assim não consegue amar o outro, gente assim não consegue cumprir a grande comissão, gente assim não consegue cumprir com aquilo que Jesus ordenou, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar e ir em frente em todo o tempo. Leproso relacional. Como você está se relacionando com as pessoas? Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas? Porque toda pessoa adoecida nas suas emoções não desenvolve bons e duradouros relacionamentos. Você tem amigos aí, lá das antigas? Você tem amigos que você se relaciona lá de trás? Você tem tido contato com essas pessoas? Eu tenho amigos, eu tenho 54 anos, para quem não sabe, eu tenho um amigo, gente, que é desde o pré-primário, que eu tinha lá 5 anos de idade. Tenho um amigo até hoje, e não é um só não, graças a Deus. Quando a gente chega lá em Londrina, tem aqueles grupos, talvez aqui todo mundo, uma boa parte, deve ter aqueles grupos, né, que agora com o WhatsApp, né, é grupo lá de quem se formou lá não sei aonde, grupo que se formou no 3º colegial, grupo que se formou na 8ª série, né? Então, assim, você faz parte de um grupo como esse? Você tem amigos de longa data? Se não tem, precisa começar a ver os seus relacionamentos, precisa começar a ver como está aí o seu coração, precisa pensar e refletir. Por que você não gosta de se relacionar com essas pessoas? Pastor, mas eu vim aqui hoje para receber uma mensagem de bênção, para sair daqui na... Hoje é para a gente pensar, hoje é para a gente refletir, hoje é para a gente olhar para dentro do nosso coração, hoje é para a gente pensar como nós temos sido para as outras pessoas. Não é os outros para nós, mas o que nós temos dado, o que nós temos refletido, como nós temos servido ao próximo. Hoje é dia de olhar para dentro, hoje é dia de nós examinarmos, como nós fizemos aqui no primeiro domingo desse mês, como diz o texto de 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo, examine-se. Será que nós não estamos sendo esses leprosos relacionais? Será que nós não estamos impedindo as pessoas de ter uma experiência mais íntima e profunda com Jesus? Será que nós não estamos travando essas pessoas de avançarem no reino espiritual, ou no nosso trabalho, ou na nossa faculdade? Será que não somos nós que estamos sendo o problema? E nesse texto nós podemos destacar pelo menos 3 lições. E a primeira lição é maledicência. Maledicência. A maledicência destrói os relacionamentos. A maledicência, ela só coloca coisa ruim para fora diante das pessoas. A boca de muita gente, ela está podre, e ela tem espalhado essa lepra, e comunica só o que é ruim, só o que é mal, só o que não presta. Tem gente que já está até viciada em só falar porcaria, e só lançar palavra má, e só colocar coisa ruim, e só colocar coisa que não acrescenta nada nas nossas vidas. A maledicência, ela adoece quem fala e adoece o ouvido de quem escuta. Você sabia? Que quando você ouve algo ruim, você também fica doente? Uma boca fofoqueira, sabe do que ela precisa? De 2 ouvidos fofoqueiros. Uma boca fofoqueira só tem porque ela tem alguém com ouvidos fofoqueiros.
Então, se você não quer se contaminar com essa doença, presta atenção. Hashtag pega a dica. Quando alguém chegar para te contar aí uma fofoca gospel, você só faz assim: não me conte o que te falaram. Diga-me apenas porque essa pessoa está tão confortável em dizer isso na sua frente. Não me conte. Não tenho interesse. O que vai acrescentar? O que vai mudar? Diga-me apenas por que essa pessoa estava tão confortável de falar essas coisas na sua frente. Boca fechada? Vocês não conhecem dito popular aí? Boca fechada? Pega essa aí. Ouvido fechado? Não entra fofoca. Do mesmo jeito que boca fechada não entra mosca, ouvido fechado não entra fofoca. Você não vai ficar se entulhando de porcaria, você não vai ficar se enchendo de coisa ruim. A maledicência, amados, ela destrói a nossa vida. A maledicência, ela destrói uma família. A maledicência destrói relacionamentos. A maledicência destrói uma igreja. Por isso, ouvido fechado, não entra fofoca. Cuidado, porque Tiago 3, no versículo 5 e 6, ele diz assim: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Semelhantemente, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6. A sua língua tem declarado bênção ou maldição? O que tem saído do seu coração? O que você tem declarado nesses dias? Tem falado bem das pessoas ou tem falado mal de todo mundo? Tem feito comentários maldosos? E tem gente que chega uma hora que fala mal de tanta gente, não tem mais de quem falar, começa a falar mal da sua própria família. Começa a falar mal dos seus ali que estão do seu lado. Tem gente viciada em falar mal das pessoas. E lembre-se, essa ministração não é para quem está lá fora. Essa ministração é para nós refletirmos. Será que nós estamos sabendo nos relacionar com as pessoas? Será que nós não temos sido maledicentes nesses dias? Porque uma pessoa maledicente, ela atrapalha e ela estraga os seus relacionamentos. É uma pessoa que está doente diante de Deus. O maledicente, ele tem machucaduras no seu coração. E tem sido destruído pela sua própria língua. Tem sido destruído pela sua própria língua. Então esse tipo de gente é um leproso emocional e é um leproso nos seus relacionamentos. Primeira lição, maledicência. A segunda lição é amargura. Amargura fala de uma pessoa aflita, fala de uma pessoa angustiada, fala de uma pessoa ferida. Amargura fala de aflição, angústia e ferida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem que ninguém fique fora da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quantos aqui já não falaram a respeito desse texto? Raiz de amargura. O versículo ele deixa muito claro que raiz de amargura ela brota. E para ter uma raiz, precisa ter o que antes de uma raiz?
Semente. Raiz de amargura só brota se tiver semente. Por isso, às vezes nós não somos curados, porque a gente só quer dar um jeitinho nas coisas aqui por cima. Só quer tapar o sol com a peneira. E a gente não vai lá no fundo, não vai naquela sementinha que causou toda essa situação. E uma pessoa amargurada, ela destila coisas ruins. Ela, quando vai falar algo, ela só passa coisas ruins e adoece todos que estão ao seu lado. Todo mundo fica doente. Por isso que a Bíblia diz que o amargurado, ele precisa se tratar, ele precisa se curar, ele precisa se libertar deste mal. Porque nós podemos adoecer quando entra a amargura, não apenas no corpo, mas também na alma e nas nossas emoções. Quando entra a amargura, nós adoecemos na alma e nas nossas emoções. Não pode ser, pastor. E essa questão, ela envolve família e acaba virando, às vezes, até um caos diante de tudo isso que vem. No casamento, com os filhos, a tua célula, aqui na igreja, é um lembrando o outro de fatos que já passaram, que já aconteceram, que não tem mais o porquê. Pastor, mas como curar isso? Como eu posso ficar livre disso? Um passo, que falamos aqui, já há 2 semanas em sequência. Perdão. Perdão. Perdão te livra da amargura. Mas para isso você precisa se posicionar. Para isso você precisa definir o que você quer para a sua vida. Para isso você precisa entender que você vai perdoar, que não é porque você é bonzinho, ou eu sou bonzinho, ou por alguma causa pessoal, mas não, por aquilo que nós já vimos e ouvimos aqui. É pela cruz, é porque Jesus já levou todo o mal na cruz do Calvário. Por isso nós precisamos tomar a decisão de perdoar. Você quer estar livre da amargura? Perdão, perdoa, libera, fica livre. Você não vai esquecer o que aconteceu, sabia? Ah, pastor, poxa, eu pensei que eu fosse pedir perdão e ia deletar aqui da minha mente. Não. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai tratar a situação de maneira diferente. Você vai tratar a situação dando a ela um outro significado. Você vai olhar para a situação sabendo que aquilo já foi tratado. Você vai estar curado na sua memória. Eu vi um neurocientista falando esses dias que diz que essas memórias, elas não são deletadas da nossa mente. Elas são substituídas. Então, se você tem algo ruim, uma memória ruim, começa a colocar coisa boa. Começa a ler mais as Escrituras. Começa a orar mais. Começa a jejuar mais. Automaticamente a sua mente vai começar a ser transformada, mudada. Sabe, como se fosse uma legenda? Vai entrando assim e vai mudando, vai transformando, vai vindo coisa boa. A memória, amados, é algo vivo em nós. Tanto de coisas ruins, como de coisas boas. E eu me lembrava, só para exemplificar a respeito disso, há muitos anos atrás. Eu tinha um tio, hoje ele já é falecido, e ele tinha uma moto grande para a época. E ele sempre que chegava, eu sempre brilhava os olhos e queria chegar perto da moto. E todas as vezes os meus pais, não vai, cuidado, olha, o escapamento está quente, você vai acabar se queimando. Sabe aquelas coisas de pai, cuidando do filho e tal. Até que um dia, o que aconteceu? Eu escapei, ele chegou com a moto, eu fui como se fosse para dar um abraço nele. Só que, muito pequenininho, eu fui fazer o quê? Fui me apoiar no escapamento. No que eu fui me apoiar no escapamento, sabe quando parece que cola, que você fica ali naquele... Eu tenho essa marca até hoje.
Até hoje, porque foi fundo. Tem essa marca até hoje aqui na minha perna. Mas o que eu quero dizer com isso? Com o tempo, essa ferida ela foi caminhando, foi fechando, porque é um processo natural do corpo, porque o corpo foi curando o corpo, trazendo os medicamentos certos para ser curado e tratado, e aqui não é diferente. Nós vamos ter as memórias ruins, mas aquilo de ruim que aconteceu na sua vida já foi tratado? A ferida já foi fechada? A ferida, você só olha para ela, mas você olha de uma maneira diferente, dando um significado diferente para ela. Hoje eu lembro como uma memória, por mais trágica que foi, mas uma memória boa, porque eu lembro do meu tio, lembro dos meus pais falando, lembro das coisas acontecendo. Que memórias você tem tido nesses dias? Tem tido só memórias ruins? Também me lembro de tantas outras ruins, mas também procuro me lembrar das que são boas. Lembrar de cada momento lá de trás, em família, com a minha esposa, as viagens, com os meus filhos, trazendo a memória, substituindo as coisas ruins por coisas boas. E às vezes a gente está tão amargurado que a gente não consegue remover as coisas ruins. Ao contrário, continua alimentando mais e mais e mais de coisa ruim. Por isso hoje, eu creio que nós vamos aprender essas lições. E nós vamos sair daqui curados, nós vamos sair daqui, como diz o texto, purificados. Livres dessas mazelas que possam estar nos atrapalhando. Nós temos que fechar esta ferida, porque ferida aberta, sabe o que acontece? Continua gerando dor. Ferida aberta, ela continua gerando distanciamento. Nós precisamos fechar essas feridas e deixar de lado, como falávamos no início, desta lepra anestésica, porque é isso que acontece quando nós ficamos amargurados, nós ficamos insensíveis. Nós já não ligamos para quem está do lado, nós já deixamos de ajudar, auxiliar, nós não damos mais atenção, nós acabamos simplesmente ignorando ali aquela pessoa. Ou você perdoa, ou você vai morrer. Ou você perdoa, ou você vai continuar com essa doença. Ou você perdoa, ou você não vai avançar. Perdoar é o segredo desta libertação na sua vida. Ah, mas não pode ser, pastor, é tanta ferida aberta, é tanta palavra mal colocada, isso tem virado guerra. Realmente isso não é vida, isso não é relacionamento, isso é guerra, é confusão, isso é doença. E você e eu precisamos estar curados nesta área. E isto afeta o corpo físico. Não pode ser. Não pode ser. Não, a alma, ela grita por socorro. Ela quer ver transformação, ela quer ver mudança. É uma relação de corpo e alma que fica doentio, que fica travado. Ela vem na nossa saúde física. Não pode ser, pastor, que tem essa relação desse jeito. Tem. Quer um exemplo? Se eu escolhesse alguém aqui nessa noite que talvez nunca pegou um microfone na mão ou falou em público, pensa aí, você, o que aconteceria dentro de você? Eu vou falar o que aconteceu comigo logo que eu me converti, que as pessoas pediam para eu orar, numa reunião de oração. E lá a gente fazia de um jeito na nossa reunião de oração que não tinha jeito de você não orar, era por vez, era um de cada vez. E a hora que ia chegando a minha vez, gente, o coração disparava. A mão começava a suar, começava a dar arrepio, começava a dar um gelo. Alma e corpo, alma e corpo, tem conexão, não tem como desconectar, não tem como deixar fora. Por isso,
uma pessoa que não vai bem espiritualmente, essa pessoa não vai bem emocionalmente. Se você não estiver bem espiritualmente, não adianta você tentar se enganar ou enganar as pessoas que você está bem emocionalmente. Se você não estiver bem com Deus, na vertical, você não vai estar bem com as pessoas no horizontal. Não tem jeito. Vai ser só enganação, só fachada, só máscara, e uma hora a máscara cai. Por isso, cure da amargura. A amargura é lepra nos relacionamentos e na nossa alma. Tem alguma amargura para resolver? Vai pensando, vai meditando. Resolve logo, antes que você se adoeça, antes que você fique destruído. E o terceiro e último ponto é julgamento. Primeiro qual é? Nossa, sou a pastora. Primeiro, vamos repetir? Maledicência. O segundo, tá bom, já tem uma meia dúzia aí, já tá dando certo até o final. E o terceiro é julgamento. Então vamos repetir antes. O terceiro é? Isso. E será que nós temos essa facilidade de julgar os outros? Será que nós somos bons juízes? Olha o que Jesus diz em Lucas 6:41. Por que você repara no cisco do olho do seu irmão e não repara a trave que está aí no seu olho? Por que que você só consegue reparar no cisquinho dele lá e não vê a trave que está diante dos seus próprios olhos? Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para dizer este é trigo, este é joio? Lembra que nós falamos aqui domingo passado do joio e do trigo? Pastor, mas como pode ter gente má dentro da igreja? Porque aqui é lugar de cura, aqui é lugar de renovo, aqui é lugar de restauração. Joio, trigo, o próprio Jesus falou que vai crescer juntos e depois vai chegar a hora da cura ou de ser tratado. Então muitas vezes nós criamos até preconceitos com outras pessoas sem conhecer. Não precisa levantar a mão nem falar. Com quantas pessoas você criou barreira sem nunca ter conversado? Com quantas pessoas você criou, sei lá, uma situação ruim que você nunca se aproximou, nunca tomou um cafezinho com ela? Mas porque alguém falou, alguém julgou, alguém rotulou essa pessoa, você já se afastou. Você não quis nem chegar perto. Você não quis nem se envolver neste processo. Com quantas pessoas você talvez não olhou assim e disse: meu santo não bateu com o santo dele? Quem já não falou isso aqui? Não precisa levantar a mão não. Agora virou os espírita evangélico. Meu santo não bateu com o santo dele. Viu? Para, gente. Para de rotular. Para de julgar. Para de marcar. E se for verdade, o que nós temos a ver com isso? Sabe o que nós temos a ver com isso? Ir lá e abraçar, ir lá e servir, ir lá e declarar uma palavra de bênção, ir lá e trazer junto e mostrar que nós temos uma nova realidade, nós temos um Jesus que Ele nos aceita do jeitinho que nós somos, no estado em que nós tivemos. Você viu como foi lá com o leproso? Jesus não ficou fazendo um interrogatório com ele, falou assim: eu quero, seja curado. E ele foi curado imediatamente. Este é o nosso Jesus, não é apontar. Nós não somos chamados para julgar ninguém,
mas para viver, para agregar, para estar juntos. E o que o diabo mais tem espalhado nesses dias é justamente estas doenças, essas lepras que vêm dificultando os relacionamentos. Sem mesmo conhecer, nós já não nos relacionamos. Sem mesmo conhecer, nós já as excluímos. Nós já colocamos para fora do nosso rol de amizade. Nós já separamos essas pessoas. E o que o diabo mais quer é isso. As pessoas andando sozinhas. Quero chamar aqui os meus irmãos da música, porque eu quero orar agora, porque há cura para cada uma dessas doenças, cada uma dessas lepras, cada uma dessas enfermidades, porque o mesmo Jesus que curou esse leproso, Ele vai nos curar nesta noite. Não, pastor, eu não tenho nenhum tipo de problema com esses 3, ótimo, maravilha, é isso mesmo que nós precisamos, é estar com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito conectado. Aqui são alertas para nós repartirmos daqui para fora, mas começando pela gente, começando por nós, começando dentro da nossa casa, começando dentro da nossa célula, porque nós queremos ver uma igreja sadia, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que serve, uma igreja que ama, uma igreja que restaura, uma igreja que experimenta o melhor desta terra. Jesus, Ele tocou aquele que era intocável, porque você não podia tocar um leproso, que você também já era excluído dessa sociedade, desse meio, mas Jesus tocou, Jesus curou, Jesus recebeu e Jesus fez a diferença na vida daquele homem. E é isso que eu quero convidar você agora, a estar de pé comigo, e que você possa refletir sobre esses 3 pontos, sobre a maledicência, sobre a amargura e sobre o julgamento. Como que você tem caminhado nesses dias? Como está o seu coração nesses dias? Como você tem se sentido nesses dias? Como que você tem experimentado esse Jesus na sua vida? Durante a semana que passou, durante os últimos 15 dias. E como eu falava, só Jesus pode curar as nossas lepras. Só Jesus pode curar a nossa alma. Quais doenças têm te impedido de avançar? Quais as lepras que têm te impedido de experimentar mais do céu aqui na terra? O que tem te travado? O que tem te amarrado? O que tem acontecido nesses dias? Você tem ficado longe e tem sido uma presa fácil? Ou você tem conseguido se relacionar com as pessoas e tem se envolvido nos problemas delas? Feche os seus olhos. Com seus olhos fechados, quero que você olhe para dentro de você. Não quero que você pense em outra pessoa. Não quero que você pense em nenhum familiar. Se você é casado, nem a sua esposa, no seu esposo, com seus filhos, para você. Fique com seus olhos fechados. Enquanto nós adoramos agora, enquanto nós louvamos agora, como está o seu coração? O Senhor está te chamando nesta hora, para você experimentar um toque novo, um coração curado. Em outro lugar, continue com seus olhos fechados, com as suas 2 mãos no seu coração. Mergulhe dentro de você. eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor
beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Deixe esse rio ir fluindo dentro de você. E eu acredito que todos nós precisamos sempre melhorar algo, crescer algo dentro de nós. E eu quero convidar você a não vir aqui à frente, mas se você pudesse ajoelhar aonde você está, e enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos a Jesus, que você vá se consertando com Jesus, vai se consertando com aquele que você sabe que precisa estar aí com mais intimidade, mais relacionamento. Uma palavra que você lançou, que você possa ir quebrando esta palavra agora e declarando promessas sobre a vida dessas pessoas. Se você sente isto no seu coração, ajoelhe-se agora, não só em cima desses 3 pontos ou dessas 3 lições, mas algo que aperta o seu coração, que você vê que ainda te prende, te amarra nesses dias. Você ajoelhe-se aonde você está, e você venha experimentar o melhor do Senhor. Vem experimentar esta cura, vem experimentar esta libertação, vem experimentar este renovo. Pai, nós pedimos assim nesta noite, vem trazendo, Pai, livra-nos de todo mal, livra-nos de todo ataque das trevas, livra-nos de queremos, Senhor, caminhar sozinho. Senhor, vai operando nesta noite, vai trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Livra-nos de todo mal, livra-nos, Senhor, agora de declararmos palavras, Pai, que não sejam de bênçãos. Pai, eu creio que nós desejamos, almejamos em todos os momentos declarar, Senhor, sempre coisas boas, aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja nesta noite. Pai, como está escrito, o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. O Senhor não rejeita um coração, Senhor, que está querendo acertar, mudar, corrigir. Pai, vem com este conserto agora. Traz este conserto agora, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que nós temos sempre algo a crescer e melhorar, e que o Teu Espírito Santo venha derramar sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto a banda continua adorando, vai entregando a sua vida a Jesus. Vai entregando aquilo que aperta o seu coração, e que toda amargura saia, toda maledicência do nosso meio saia, todo espírito de julgamento saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber
teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Podemos sentir o teu fluir, Pai. E eu creio que essas águas vieram para nos limpar. Eu creio que essas águas vieram, como está escrito nesse texto, nos purificando, Pai, nos livrando de todo o mal. Está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Nós ansiamos por essa santidade, nós ansiamos por mais de Ti. Nós queremos, Pai, a cada dia, Senhor, nós nos diminuirmos, para que o Senhor cresça, para que o Senhor prevaleça, para que o Senhor avance através de nós. Faz através das nossas vidas, Pai. Aqueles que estão conectados, faz através de cada um deles agora. Eu sei que o Senhor opera poderosamente, e que seja para a honra e glória do nome de Jesus. Você pode dar a sua melhor salva de palmas, a sua melhor salva de palmas, de alguém curado, transformado, renovado, fortalecido, porque o Senhor está aqui, o Espírito Santo está neste lugar. Beber de tuas águas, eu quero beber na tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber na tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Aleluia, glória a Deus por esse tempo, por aquilo que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações. Seja curado, esteja livre de tudo aquilo que te perturbava, incomodava, e que você saia deste lugar com a sua alma limpa, lavada e restaurada em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar por um minutinho. Vem, pastora, dar os recados. Dos casais, tem alguém que vai dar o recado hoje? Ah, você, grandão. Então já pode ir se ajeitando aqui também. Ah, glória a Deus. Afinal de contas, quem ama? É isso aí. E tem relacionamentos sarados. Que seja assim em nome de Jesus. Que bênção.